Fala, senhores. Thiago Rodrigues aqui, ou TH. Vamos à questão 45 da UERJ 2018, primeiro exame de qualificação. A cromatografia é uma técnica de separação de substâncias orgânicas a partir da polaridade das suas moléculas. Admita que um corante natural foi analisado por essa técnica e que sua composição apresenta as seguintes substâncias. Primeiro, cromatografia é uma técnica de separação que é tipo, basicamente assim, eu não sei se vocês já viram tal, tem gente que usa um papel, tem gente até usa aquele giz, muito usado antigamente, que era o professor usava, aquele tubinho de giz assim, tubinho não, é um próprio giz. Pega o seguinte, eu tenho uma amostra, uma mistura, e aí ela tá no solvente, obviamente. E aí eu coloco o papel ali. O papel vai interagir com o solvente vai começar a subir. Dependendo da substância que esteja ali, ela começa, carregar a substância. Se ela tiver uma interação boa, ela carrega até mais em cima, como se fosse subir no giz o papel, e a outra fica num determinado lugar. E assim eu consigo separar. Ah, Thiago, mas está no papel. Sim, mas eu consigo separar as duas, eu consigo ver as duas substâncias ali sem problemas. Tem outras formas, enfim. Basicamente é isso, tá? Basicamente a técnica é essa. Mas vamos lá. Após a separação cromatográfica, as moléculas do corante se distribuem em duas fases. Então vamos lá. Duas fases, como eu falei. Uma fica mais embaixo, outra mais em cima, enfim. Ok? Na primeira, identificaram-se as moléculas com grupamentos polares. Na segunda, a molécula apolar. Então é uma molécula. A substância presente na segunda fase é indicada por. Ele quer saber, senhores, aqui, ó. Então a gente tem que focar nessa daqui. Show? Na segunda fase, na molécula apolar. É uma só. Seguinte, senhores, ele ainda dá uma dica aqui quando ele fala grupamentos. Ele não fala em molécula polar. Fala grupamento polar. Show? Senhores, são compostos orgânicos bem parecidos, tá? Então a gente pode pensar de duas maneiras aqui, tá? Não sei o que é grupamento polar. Senhores, olha só. Tem 4. Uma delas, só uma, as outras 3 ficam numa fase e uma fica sozinha. Senhores, eu olhando aqui, ó, o que está de diferente nessas 3? Thiago, não sei grupamento polar. Tá. Mas o que está de diferente? Senhores, é muito parecido, né? O que diferencia aqui, ó? O que essa daqui não tem que as outras têm? Senhores, aqui, ó. OH, OH, O, OH, OH, O, OH e O. Show? Então, senhores, esse carinha aqui não tem nenhum grupamento com oxigênio. Senhores, se os outros 3 têm esse grupamento e a gente tem 3 moléculas juntas e uma sozinha, fica isso. Então, a molécula apolar é essa daqui. Letra A é o nosso gabarito. Show? Tranquilo. Mas aí você tem um conhecimento de grupos polares. Senhores, é basicamente isso. Grupos polares são grupos com eletronegatividade alta, tá? Por quê? O carbono tem uma eletronegatividade lá dele, 2 alguma coisinha, tá? 2,5 se eu não me engano, mas se eu tiver enganado, tudo bem, tá? É um valor ali. Cara, hidrocarbonetos, como é o caso aqui, são apolares. Hidrocarbonetos são apolares. Aí quando eu tenho oxigênio, eu tenho enxofre, eu tenho fósforo, eu tenho nitrogênio, são grupamentos polares, porque tem alta eletronegatividade, principalmente oxigênio e nitrogênio. Então aqui, ó, aqui vai conferir uma polaridade. Por isso que eu falei, não são moléculas polares, são grupamentos polares. Porque, cara, isso daqui, ó, é muito grande em relação a isso. Então, por exemplo, na 3, até as outras ali, são compostos levemente polares, porque tem um pouquinho só, mas basicamente são apolares. Beleza? Então, quanto mais oxigênio, mais nitrogênio tiver, mais polar. E quanto maior a cadeia de hidrocarbonetos, mais apolar ou menos polar ela é. Show, senhores? Dúvidas aí? Se tiver, comenta. Valeu, senhores.